Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através de nossa emissora e também você que nos acompanha através de nossas redes sociais. Está começando o quadro Memória Positiva, no oferecimento de Petrojoia Combustíveis e também Temperos Pilão Mineiro. A minha prosa hoje eu vim até a casa do Cilino Juscelino Kubitschek, o nome de peso, né? O nome de um grande estadista. E para a gente conhecer um pouquinho da história do Cilino, que teve muitos anos na F, né, Cilino? Boa tarde. Boa tarde, Jailson. Boa tarde a todos os ouvintes da Aranãs, que é uma audiência muito grande, não só na cidade, mas na região. E estamos aí, você entende, apesar de uma vida muito modesta, mas pode ter uma coisa curiosa que possa interessar alguém, né? Que possa se despertar interesse em alguém. Estamos à disposição, uma vez mais, segunda vez que eu vim aqui na Aranãs, e sou muito honrado pelo seu convite, viu? Ô, Celino, a principal curiosidade, eu não poderia começar de outra forma, é perguntando por que esse nome? Porque às vezes colocar Juscelino em homenagem ao Juscelino, beleza. Getúlio em homenagem ao Getúlio Vargas, beleza. Jânio em homenagem ao Jânio Quadros, beleza. Ou algum outro ex-presidente. Mas pegou até o sobrenome, Kubitschek. Por que Juscelino Kubitschek? Interessante. Essa pergunta que muitas pessoas me fazem, entendeu? Eu até achava esse Kubitschek, eu era acostumado a dar meu nome, nunca colocava o Kubitschek, não. A partir de um certo tempo, eu comecei a usar o Kubitschek, você entendeu? Esse nome explica da seguinte maneira. Meu pai foi colega de seminário de Juscelino Kubitschek. Seu pai? Foi colega de seminário dele. Você tá brincando? De 1915 a 1921. Em Diamantina. E tornou-se amigo dele. Meu pai viajava de Setubinha a Diamantina a cavalo, era 10 dias de viagem. Mas seu pai era de Setubinha? Meu pai é de Setubinha, meu avô de Chapada do Norte, o outro Faro Cruz. Meu avô veio de Chapada do Norte para Setubinha, ocupar o posto no Correio Número por decreto de Dom Pedro II. Você tá falando sério? Foi. Meu avô faleceu em 1955. Então, meu pai foi colega de Juscelino Kubitschek, daí tornou-se amigo dele. E depois, a partir daí, meu pai viajava a cavalo, era 10 dias a cavalo, naquele tempo só tinha férias uma vez no ano, porque era época da seca, para facilitar a viagem, então aquelas coisas alimentares, falavam que elas não tinha colchonete, não tinha espuma, viajava, a cama era feita dessas esteiras de folha de bananeira, né? Uhum. Então foi com a Juscelino Kubitschek, depois que ele dá a história, eles continuaram amigos, ficaram amigos então tinha esse contato com o Juscelino Kubitschek. E quando eu estava para nascer, ele me escreveu uma carta para o Juscelino Kubitschek dizendo o seguinte, que se fosse um menino ia chamar Juscelino, homenagem a ele, né? E Kubitschek. Então Juscelino Kubitschek respondeu essa carta para ele dizendo o seguinte, que a dona Sara ficou com inveja, com ciúme, porque se fosse a menina tinha que chamar Sara também. Então, esse é o fato, você entendeu? Que meu pai teve. E lá em casa, Gilson, a gente não soube assim, explorar muito bem esse lado assim, não sabia ter onde ia, e tinha a carta de Juscelino Kubitschek do meu pai, escrito com assim, o próprio de Juscelino Kubitschek. Ainda tem ainda? Tinha em várias cartas dele. Tinha uma foto de Juscelino Kubitschek de seminário de 1917. Essa foto com os outros, com o Juscelino Kubitschek, com meu pai, em 1952, que meu pai foi levar meu irmão para tratar em Belo Horizonte, que estava com doença muito séria na época, que ia falecer. Um ex-colega dele pegou esse Material todo? levou. Mas tinha uma outra foto do meu pai, que com o general que tem nessa foto, tem o general Olímpio Mourão Filho, que foi um dos cabeças da Revolução de 64, inclusive tem um distrito em Diamantina chamado Mourão Filho, em homenagem a Mourão Filho. Entendeu? Uhum. Era isso aí. Senador Mourão. O senador Mourão. Uhum. Senador Mourão Filho, é isso mesmo. Uhum. É isso aí. Que interessante, rapaz. E você chegou a guardar fotos? Tem alguma, além desse material de cartas que se perdeu, você chegou a guardar fotos desse tempo de seminário do seu pai? Tem alguma coisa? Tem também, mas está com minha irmã em Belo Horizonte. Tem seminário de Batina, você entendeu? Porque só tinha seminário, ou melhor, colégio de São era em Diamantina e num Caraça. Uhum. Não tinha assim, Muita gente passou pelo seminário, né? E sabe o que eu acho interessante também, Juscelino? Que
as pessoas que se deram bem na vida, que hoje são grandes profissionais em suas áreas, muitos deles estudaram no seminário. Isso, exatamente. Acho que a disciplina, a educação era muito boa, mas a disciplina também. Porque na vida ter disciplina é muito importante, né? Meu pai falava latim fluentemente, Seu pai? falava. Esses é, é, padres que vinham da Segunda Guerra Mundial, corriam, barravam para essa região nossa também. Meu pai ia falar com ele, latim fluentemente. Falava latim fluentemente. Era latim, sim, ia para o seminário. Latim fazia parte do curso escolar, entendeu? Da grade escolar na época. Então, ele falava latim fluentemente. Que coisa Sim. interessante. Vamos lá. E o senhor nasceu em Setubinha. E como é que foi sua infância lá? Eu nasci em Diamantina. Nasceu foi em Foi em Diamantina? Diamantina. Ah, então seu pai só que foi em Setubinha. Então, minha família toda nasceu, todo mundo nasceu em Setubinha. É porque foi o seguinte, quando eu estava para nascer, meu irmão foi cometido de doença muito séria, você entendeu? Ah, Chamada fogo selvagem. Aí meu pai foi levado em Belo Horizonte, parou em Diamantina, para fazer os exames lá, você entendeu? Então foi lá que eu estava para nascer, lá que eu nasci, você entendeu? uhum. Mas 2 meses depois que eu nasci, minha mãe voltou comigo para Setubinha, via Angelândia e viajando para Setubinha, Angelândia, foi registrado em Setubinha, de cabeçote de cavalo ainda, assim, na Serra do Cavalo, você entendeu? Olha só. Foi registrado em Setubinha, mas assim, em Diamantina. Mas passei minha infância mais em Setubinha. Depois eu voltei para Diamantina, para o colégio interno. Tá. E como é que foi a infância em Setubinha? Foi uma infância assim, muito comum, muito simples assim, não tinha um lugar sem energia elétrica, a gente ia andar descalço, era nas beiras de rio, era na pescaria, era passarinhando, bodoqueando, você entendeu? E na minha casa lá, entendeu? A gente não tinha essas coisas que tem de hoje, a única coisa que a gente tinha no lugar lá era só ter o rádio. Rádio, né? Simplesmente 3 rádios. Então, Aham. eu falei, eu nasci com um rádio numa mão, você entendeu? Eu acho que um livro na outra, você entendeu? Para você ver, quando eu li a Bíblia, eu tinha 12 anos de idade. Uhum. Eu li a Bíblia por inteiro, 12 anos de idade. E interessante que eu tinha as irmãs que já frequentavam o colégio de Mantina, no colégio das Dores lá, e a gente já tinha assim, lá em casa tinha uma biblioteca, entendeu? Uhum. Então eu nasci assim, muito assim, lá, nós assinávamos a revista Cruzeiro, na época, Uhum. então eu já tinha contato com esses cruzeiros, muita reportagem que saiu aí naquele Linha Direta na Globo, lá na TV Globo, a gente tinha lá em casa sobre o assassinato aquela moça Aida Cury, aquela garotinha a Tânia, que foi assassinada pelo amante do marido, do pai dessa garota lá, tudo isso é visto lá em casa. A gente não conservou, porque a gente que hoje seria uma relíquia, você entendeu? Mas a gente Uhum. não conservou, não, você entendeu? Eu fiz o curso primário, que naquele tempo não chamava primeiro, chamava curso primário. Era da primeiro ao quarto ano. Uhum. Eu fiz em Setubinha, primeiro e quarto ano. Fiz o curso primário, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Aí, para a gente passar do quarto ano, não sei se você sabe disso, para entrar no ginásio, era chamado ginasial. Tinha um cursinho chamado, um pré-vestibular, chamado admissão. A gente Uhum. dava português, matemática, história e geografia. Uhum. Esse admissão. E quem não passava no admissão não entrava no ginásio. Uhum. Mas acontece que, normalmente, 99% passava. E esse restante acabava empurrando. Então, eu fiz admissão, você entende? Já em Diamantina, no colégio interno. Diamantina, para depois aí eu comecei a frequentar o ginásio, que era a primeira, chamava curso ginasial, que era a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Para depois entrar no segundo grau, que eu chamava, era o científico. Uhum. Então, era assim, entendeu? E colégio interno, você imagina, o que era o colégio interno? O colégio interno a gente ficava lá de segunda a segunda, jogava bola lá, estudava lá, dormia lá, a refeição era lá. Então, você imagina se hoje, isso caberia no dia de hoje. Uhum. E naquele tempo lá, o colégio interno já estava muito por menos, entende? Já era, acho que só Diamantino, São Derretido. Lá tinha gente de Belo Horizonte, de Araçuaí, Montes Claros, Rio de Janeiro, no colégio interno, porque era raro o colégio interno, viu? Uhum. E também tinha um colégio internato feminino, que era o colégio das irmãs lá, Colégio das Dores. Nossa Senhora das Dores, é. E o colégio das Dores, você imagina, as moças ficavam lá de sapato preto, meia branca, saia azul e blusa branca o dia todo. Só saía nas férias, não saía não, de jeito nenhum. Então, Uhum. de Diamantina a gente tinha muita facilidade, eu fui criado, eu praticamente passei mais, e depois eu morei muito tempo em Diamantina. E fui criado em Diamantina, posso dizer que joguei muita bola ali no Rio Grande, naquela fábrica que foi em torneio ali, jogava muita bola com seminarista lá, tinha disputa de colégio com seminário lá, você entendeu? Então minha vida foi essa, e até, assim, ter meu período lá, fui assim, frequentei muito o Cine Trianon, entendeu? É.
Diamantina marca a minha vida, porque até minha primeira namoradinha foi de Diamantina também. Aham, Muito marca a minha vida. Resta muita poesia ali no Cuba Caiaca, no Dia aham. das Mães, depois estava poesia no Cuba Caiaca. Então, foi essa a vida, você entendeu? Esse tempo seu de Setubinha, com quantos anos saiu de lá de Setubinha? Com 13 anos. Com 13 anos 13 saiu de anos. Setubinha. E qual que era a atividade do seu pai lá em Setubinha? Meu pai era funcionário público, eu sou do Correio, meus pais. Era Trabalhava chamado no Correio? guarda-filho, que era manutenção das linhas, era o Ah, guarda-filho. guarda-fio. Tiveram muitos aqui em Capelinha que foram guarda-fio. Seu Seu Ulisses Luiz Batista era foi guarda-filho, guarda-fio, né? minha Quem mãe também era mais? funcionária do Correio. E minha mãe foi nomeada pelo Correio por Juscelino Kubitschek. Ele disse para Juscelino Kubitschek, para meu pai, o seguinte: que meu pai foi chamado de Setúbal. Ele falou assim: Setúbal, coloquei sua esposa no Correio, nem Getúlio tira. É, Falou assim, meu pai, sim, entendeu? Era funcionário público, você entendeu? que Então eu fiquei legal. em Setúbal, esse período para funcionário público lá, assim, a gente tinha um terreno lá, a gente tinha uma condição de vida para a época razoável, você entendeu? Então meu pai, a gente nós éramos 3 irmãos estudando em Diamantino, em colégio interno. Depois a situação não foi a mesma lá, foi que a partir de 1968 nós mudamos para Capelinha, Uhum. entendeu? Esse tempo de correio, que você acompanhava seus pais lá, a dificuldade de comunicação era uma coisa tremenda, né? Quanto Era, tempo será que demorava para chegar uma carta? mas as cartas vinham através, era muito comum a pessoa colocar assim, via São Paulo, via Malacacheta, quer dizer que tinha que passar por Malacacheta, você entendeu? Aham. E naquele tempo, eu fui isso também, quando foi em 60, só que é curioso, eu tinha uma coleção de revista de esporte, que era uma relíquia, acabou que perdeu também. Eu assinei essa revista do esporte, eu mandava o dinheiro dentro do envelope. E minha mãe, funcionária do Correio, eu que escrevia a carta para a redação do próprio punho. Minha mãe fazia um malote, que chamava mala, de Setubinha direto para o Rio de Janeiro, só com a carta minha. Olha só. Era assim, podia nisso, entende? E eu fazia a revista de esporte, era paixão minha, e eu escrevia para lá pedindo capa de revista. As revistas vinham com as capas que os leitores pediam. O jogador se posava, você entendeu? Para as capas da revista, atendendo os pedidos, e lá tinha revista, você entendeu? Pedindo, carta minha pedindo revista. Saiu um pedido meu, foi uma capa com Gerson e Garrincha, você entendeu? E depois eu pedi uma capa com jogadores do Botafogo para a seleção. Essa aí eu não sei se saiu, não, você entendeu? Aham. Essa chegada sua em Diamantina, com 13 anos, qual que foi a principal dificuldade que você enfrentou lá? Não, eu assim, não tive, assim, grande dificuldade não. A dificuldade maior foi essa saudade de casa, assim, deu, assim, aquelas coisas que a gente estava acostumado lá, você entende? Os quintal, as farofas, as pescarias, assim, deu a falta. Mas, assim, em Diamantina propriamente dito, porque eu fui para o colégio interno, o colégio interno, ele era um ambiente muito familiar, você entendeu? Muito familiar. A gente passava o dia todo lá, no refeitório, na hora das refeições, a gente tinha as mesas, fazia de acordo com as amizades da gente, você Esse entendeu? colégio era o Diamantinense? Colégio de mantimento, você entendeu? Tinha umas coisas muito simples assim, e a cada semana, por exemplo, eles escolhiam 6 alunos para poder servir as mesas lá, você entendeu? Escolher as mesas lá. E esse aluno que servia as mesas podia ir no cinema na quinta-feira, entendeu? Era Uhum. assim, eram as coisas simples da época que tinha isso, entendeu? Que a gente era muito limitada, a gente saía assim de 11 até a 1 e de 5 às 6 e podia ir no cinema, você entendeu? Só domingo que a gente podia ir no cinema. Uhum. E como que era? Aí seu pai tinha um pagamento, seu pai tinha que mandar o dinheirinho todo mês para poder pagar esse internato? Pagava, ele mandava o dinheiro, mandava direto para o colégio, eu mandava o dinheiro, como sempre, não tinha banco, dentro do envelope, era dinheiro vinha no envelope. Meu pai recebia pagamento, o meu que vinha dentro do envelope, mandava todo o dinheiro, minha mãe mandava dinheiro, que meu pai pagava o colégio, você entendeu? Todo mês ele mandava aquela quantia para pagar o colégio, e minha mãe mandava o dinheiro para a gente, para comprar, para manutenção de bola, sapatos, ou coisa assim, roupa. Então, assim, o encargo financeiro era assim dividido entre meu pai e minha mãe, você entendeu? E você vem de uma família de quantos irmãos? Quantos irmãos o senhor teve? Nós éramos, minha mãe teve 10 filhos, entende. E 2 faleceram recém-nascido e um faleceu com 15 anos de idade. Uhum. É esse que Esse teve fogo selvagem? fogo selvagem. Essa doença fogo selvagem, só parênteses, uma doença aqui da pele,
ela forma bolhas no corpo, entendeu? E depois, quando as bolhas estouram, aí fica a carne viva, né. Uhum. Essa doença hoje que ela tem um controle, você entendeu? E ele ficou em Belo Horizonte tratando, não teve jeito. Outro fato curioso também com isso, né. Então, quando nessa época o Juscelino parece que era governador do estado. Uhum. Então, quem que era o contato de Juscelino Kubitschek com meu pai, eram os ex-colegas deles. Tinha um dentista chamado doutor Ragozinho, e meu pai procurava essas pessoas manter contato com eles. Então, o que é que aconteceu? Então, como o estado do meu irmão estava muito ruim, então os amigos do meu pai disseram para o seguinte: se nós estivéssemos no lugar de Juscelino, o filho do Setúbal, que era meu pai, eu fico até emocionado, estaria em São Paulo. Foi aí que eu disse: não, por causa disso não. Nós estamos no Palácio agora, que é o Palácio da Liberdade, nós no Palácio agora, e obrigar Juscelino a mandar o filho do Setúbal para São Paulo. Aí levaram meu pai lá para falar com o JK, com o Juscelino Kubitschek, entendeu? Aí conversou com meu pai normalmente, só que ele se dispôs a mandar meu irmão para São Paulo, entende? Pra você ter ideia. Mas sabe, meu pai não quis, Uhum. achou ficar em Belo Horizonte, porque era um caso irreversível, você entendeu? Aí ele ficou doente durante um ano, veio para Setubinha, aí foi, tirei o livro. Essa chegada em Diamantina, a gente sabe que muitas meninas daqui da região estiveram no colégio interno lá, mas já foi no Nossa Senhora das Dores, Sim. né? E vocês internos no Diamantinense. Diamantinense. No das Dores eram só Só mulheres, mulheres. né? No Diamantinense só Só homens? homem, só homem. Só homens. Até a Esther era só homem. É? Era só homem, Olha só. só homem. E só tinha mulher só no segundo, só no científico, mas era só homem que tinha no colégio Diamantinense. Não dava vontade de vez em quando ir lá no Nossa Senhora das Dores, não? Ah, Porque eles eu falam que também. aquele passadiço que É, tem lá, é, é, na Rua da Glória, o é, passadiço da Glória, era foi aquele. para as mulheres não passar no meio da rua para não ter contato com Era. homens, não ver homens. Dia domingo a gente Então, ia excelência. visitar as irmãs da gente num lugar chamado Parlatório. Minha irmã formou em Diamantina, minha irmã mais velha. Ela hoje Aham, ela é defensora pública aposentada, mora em Belo aham, Horizonte. E a gente ia visitar as irmãs, entendeu? As irmãs da gente lá no colégio, as ela primas, estava no outro no outro colégio? colégio. Era domingo no parlatório, a visita era domingo, 2 horas da tarde. Interessante em Diamantina, quem frequentava o colégio em Diamantina tinha um super status, era chamado ginasiano. Aham. Então, as moças de Diamantina largavam os namoradinhos, tudo para namorar os ginasianos, eles despertavam, você entendeu? Um ciúme dos rapazes de Diamantina. Teve até um plano muito sério com um rapaz lá de Diamantina, que por sinal até irmão dessa doutora Marina, que ele agrediu um soldado de Diamantina, deu um pano para a manga, rapaz, você entendeu? Então, o que que acontecia? Os rapazes de Diamantina ficavam com despeito dos ginasianos. O que que eles faziam? Quando a gente ia ao cinema lá, eles sabiam de que a gente ia ao cinema e começavam a fazer baderna dentro do cinema, Uhum. entende? Para a culpa recair Em vocês. nos ginasianos, você entende? Então, um dia os padres combinaram: vocês vão para o cinema, na hora que começar, você sai do cinema, de fininho. Assim foi feito, você entendeu? Aí nós entramos no cinema, tá entendendo? Quando o filme começou, nós fomos no cinema. Aí eles fizeram a baderna lá, quando for ver, não tinha nenhum ginasiano lá no colégio, então, entendeu? Aham. Então, foram verificar. E teve um episódio lá que meu irmão foi colega do Tite Guerra, do Toca, foi colega do lá, e um rapaz de Diamantina lá, você entendeu? Fosse para fora do cinema, sem tempo um soldado. Quando chegou lá na cidade, o soldado começou a agredir esse rapaz lá. É até irmão dessa médica, esposo do doutor Nicodemo. É o Uhum. doutor Marina, irmão Doutora dele lá. Marina. Ele voltou para trás e estourou a cara do soldado com um soco, rapaz. Esse negócio deu um fuzuê, deu um balaio de gato, isso aí, entendeu? O soldado tem que ser separado de Diamantina. Com essa confusão, quem preparava o tiro de guerra era o sargento que vinha do Rio de Janeiro. O sargento entrou no meio, o colégio municipal, como era administrado o arcebispo entrou no meio dessa confusão lá, foi um rolo que isso deu, o comandante do batalhão, e gerou essa confusão toda lá por causa desse soco que o soldado levou. Ele se fraturou, o soldado teve que ser operado em Belo Horizonte, tudo por causa do despeito dessa rivalidade que Você tá era doido. respeitado, você entendeu? Aham. Ô, Celino, e você frequentou também, lá além do Cine Trianon, tinha um Cine Esplanada, né? Lá Lá no no Alto Largo tinha Dom João. Esplanal, você tinha. Frequentou lá também? Muito pouco, mas frequentava. Que Lá parece que o movimento era menor, né? No Esplanada, né? era bem menos, e mais modesto o cinema também.
E a gente tinha aquela carteira de estudante para pagar a minha entrada, você entendeu? Uhum. Para pagar, a gente pagava a minha entrada, tudo foi a carteirinha para pagar a minha No entrada. meu tempo, quando eu frequentei o Cine Trianon, a gente chegava lá, quando a gente evitava muitas vezes ir com roupa branca, porque pombo fazia morada nos telhados lá. Tinha É, vezes que a gente saía de lá cheio de piolho de pombo, demais, coçando. demais, viu? Verdade? Verdade. Mas eu fui a Diamantina, eu marcou muito minha vida que eu fui Diamantina. Eu passei minha adolescência lá, você entendeu? Diamantina, foi a época que eu comecei a assimilar melhor as coisas, você entendeu? Foi Aham. que época da Jovem Guarda, você entendeu? Esse período que eu passei em Diamantina lá, as coisas eram muito comuns, muito simples, muito modestas. Não tinha rádio, só tinha rádio, não tinha. Depois é que tinha uma televisão lá no colégio, preto e branco ainda, entende? Uhum. Não tinha e-mail, não tinha celular, as mensagens eram só através de carta, ou se não telegrama, entendeu? Então era só isso, os mail lá, a gente viajando aqui para Diamantina, muito, algumas viagens, naquela jardineira com bagageiro por cima. Espera aí que você vai me contar essa história. Deixa eu ir para um rápido intervalo comercial em nome de Petrojoia Combustíveis e Temperos Pilão Mineiro. Memória positiva. Hoje eu quero falar para você dos temperos Pilão Mineiro. São produtos de extrema qualidade. Olha só, tempero sal, alho e cebola, muito bom. Tem o tempero completo. O corante vai dar aquela cor nos seus alimentos aí. Olha, tem vários temperinhos também para sua receita. Tem o sal grosso comum para o seu churrasco. A banana chips e tem também os molhos. Os molhos, olha, sucesso total. Molho para salada, molho cremoso de alho, que é muito bom. Também o molho de pimenta verde. Os produtos Pilão Mineiro têm uma qualidade fantástica que com certeza vai dar aquele up na sua receita aí. Combinado? Temperos Pilão Mineiro sempre. Rádio Aranãs. Agora eu quero falar para você de Petrojoia Combustíveis. Para você que tem a sua empresa, para você que tem a sua propriedade, você que tem uma frota de veículos, né? É muito mais barato você ter um tanque na sua propriedade, na sua empresa aí, para você ter o combustível, ter o abastecimento próprio ali. Tem o diesel Premium S10, tem o diesel S500, tem lubrificantes, tem o Arla 32. Olha, tem economia para você. E tem agora também, Petrojoia lançou o Petrojoia Mais Vantagens. É o aplicativo Petrojoia que você acumula pontos e abastece muito mais, gastando muito menos. Então conheça Petrojoia Mais Vantagens, viu? E você tendo o aplicativo, você concorre a prêmios e muitas promoções. Petrojoia Combustíveis. Estamos de volta, gente, em nome de Temperos Pilão Mineiro e também Petrojoia Combustíveis, essa prosa agradável aqui, né? Isso não é uma prosa, isso é uma aula de história com o Juscelino Kubitschek. Celino, estava falando que você rodou muito na jardineira, como é que era isso? É o seguinte, jardineira era o seguinte, eu não tinha rodoviária aqui, ela morava nesse ponto, ela começou com um ponto onde hoje ela tinha um ponto ali em frente, ali entre o correio e o supermercado ali, Uhum. e depois ela mudou ali para onde ali na rua Getúlio Vargas, depois teve um outro ponto, onde é que foi que eu viajei muito, ali na Rua das Flores, ali, naquela, em frente ao bairro de Humberto, entende? Uhum. A gente comprava as passagens lá, os motoristas da empresa eram os próprios donos da empresa, Uhum. era o Geraldo Maria e o Valtinho, que eram os motoristas, você entendeu? Da empresa. E o bagageiro era por cima, as malas, Jailson. O problema era as malas. Não tinha mochila, não tinha mala de rodinha, não. As malas eram feitas de fibra, você entendeu? E carregada na mão, você entendeu? A maior dificuldade, conforme eu penso na mala, tinha que carregar a mala no ombro ou na cabeça, você Uhum. entendeu? Era desse jeito. A gente tomava aqui 6 horas da manhã, para Diamantina. Parava no contrato, ou a viagem para o contrato, Tabarandiba, e o ônibus parava de minuto a minuto, entendeu? E no corredor tinha mais gente em pé do que sentado. Besta, e muita gente em pé? Mais em pé do que sentado.
entende? Porque o ônibus não deixava a porta para ninguém, assim, ele parava para descer passageiro, para desembarcar passageiro, era muito comum também a gente ver, entendeu? Nos matavos lá, as moças esperavam lá, com os vinha da fazenda até a entrada, assim, entende? A cavalo, pega o rodar, assim, entende? Era assim que era feito lá, assim, entendeu? O almoço era perto de Diamantina, e tinha vários pontos de café, mas a maior dificuldade era com as malas, você entendeu? Porque as Aham. malas você não tinha. Bagageiro? Oi? Eu não tinha um bagageiro para colocar essas malas, porque aí era em cima, Era não em era? cima, as malas mesmo. Mas cabia todas com esse povão Era todo? amarrado, cabia todos. O bagageiro cabia todas as malas lá, você entende? O ônibus era à frente dele, era como de caminhão, entendeu? E o ônibus cabia, acho que 30 e poucos passageiros. Não cabia Aham. essa E quantidade. quebrava muito na estrada? Não, até que não quebrava não, você viu? E o corredor era lotado o corredor. Corredor, sempre ia às vezes 20 passageiros, 20 passageiros sentados, era 20, 24, você entendeu? E 30 em pé. Você tá doido? Era assim, todo mundo viajando em pé, você entendeu? E Uhum. tinha também, e a pessoa enjoava muito, tinha uma sacolinha para a pessoa enjoar, você entendeu? Ah, tinha sacolinha para Para enjoar, você entendeu? A pessoa enjoava da sacolinha e jogava a sacolinha fora, era assim. Diz que tem empresas E são devia balançar demais por causa da estrada de é, terra, muito buraco, né? estrada de chão, a essa altura do campeonato, estrada de chão, entendeu? Uhum. Sai daqui 6 horas da manhã, ia para Diamantina 3 vezes de ida, 3 vezes de volta, você entendeu? Quanto tempo gastava de viagem daqui lá? Saí daqui 6 horas da manhã, chegava 1 hora da manhã, 1 hora da tarde em Diamantina. 6 da manhã, então era 7 horas de viagem. 7 horas de viagem. Aham. Parava muito, mais por causa parava, tinha um almoço lá perto do Rio Manso, que o almoço era lá, e tinha café encontrado, todo lugar parava tinha café. Eu entrevistei um senhor que ele fala que ele foi o primeiro que ele chegou aqui com jardineira, que entrou com jardineira, que ele faleceu já, faleceu com 105 anos. Seu João Rocha, de Diamantina, depois ele se tornou taxista lá em Diamantina, trabalhou como taxista muitos anos, o filho dele depois virou taxista, Gil Rocha, depois trabalhou no DR e tal, girava a região. E ele me contou essa história dele entrando aqui com jardineira. Teve jardineiro de Geraldo Maria, teve jardineiro dos Os Almeidas, Almeidas, né? foi antecedeu, Antecedeu os irmãos Almeidas, Irmãos irmãos Almeida. Almeida, Ele depois entrou aqui com uma jardineira é, dessa aqui na época. Aquilo, de certa forma, foi uma evolução, essa ligação com a jardineira aqui, né? foi. E interessante, o ônibus era muito raro, e tinha ônibus de Diamantina para Capelinha, de Diamantina para Belo Horizonte, de Diamantina para Açuaí. Entendeu? Uhum. E as pessoas, Turmalina tinha os Minas Novas, depois é que criou-se mais os tempos atrás de Minas Novas, de Capelinha para de Minas Nova para Diamantina, mas vamos ele fazia, quando foi inaugurada a Avenida Capelinha em Belo Horizonte, ela faz a região toda, fazia Capelinha, Turmalina e Minas Nova, ou só, mas a base dele era Capelinha, assim, entendeu? Uhum. Então, você de Minas Nova passava Turmalina e Capelinha até Belo Horizonte, mas já foi já depois da década de 70, assim, depois da Uhum. década de 80. Esse tempo lá de ser invejado, de estar no interno lá, no internato lá, você namorou muito lá? Não, é interessante. Fala a verdade. Eu ainda era adolescente, assim, meus namorados de idade. A gente era o seguinte, eles falavam assim, já tá andando de mãozinha dada, entendeu? Eu curioso, porque a gente não podia muito ir no cinema, menor de 14 não podia ir no cinema na segunda, no dia no sábado, à noite. Então, a gente namorava, a gente contava no matinê do domingo às 2 horas da tarde, a hora que a gente tinha para namorar, porque não podia ir no cinema à noite, então a gente Uhum. contava com as namoradinhas da gente, você entendeu? É, Elas podiam sair para ir no cinema, então, no domingo? não, as moças da cidade, Da né? cidade. As internas, As não, né? internas não saía de jeito nenhum, Saía, nunca, não? nunca saía. Elas só saíam mesmo, você entendeu? Só para pegar o carro para vir embora para as férias. Nunca Ah, saíam. entendi. Era de segunda Então, só os meninos lá da coisa do internato que tinham essa liberdade de ir de no cinema. verdade, entendeu? Elas não. Nós namorávamos moças da cidade, então como é que a gente namorava? A gente namorava. Então, as namoradas da gente era contava dia domingo no matinê, porque não tinha outra opção, não, entendeu? E as Aham. crianças também de 14, 15 anos, então, essa aí é interessante que eu falo assim: Fulano já tá dando de mãozinha dada. Era um sucesso dar de mãozinha dada com a namorada. Aham. Ficou até E meio quais tímido eram assim. os filmes que faziam sucesso na época? Ó, os filmes. É, Ó, os filmes Mazarópolis, Mazzaropi. a chanchada brasileira, Mazarópolis, Carito, Grande Hotel, Mazzaropi era um sucesso, era um né? sucesso. E quando, domingo, sinceramente, tinha 2 sessões. Era 6 e às 8. Todo domingo era padrão, Uhum. sessão. E quando passava o filme de Mazarópi, a primeira sessão era 6 horas e a segunda às 8 horas. Qual era o filme de Mazarópi?
a fila do cinema vinha ali da catedral até lá no Cine Trianon. Então, assim, que era concorrido do filme Mazzaropi. Era Mazzaropi, Oscarito, o Grande Hotel, entendeu? Eram esses grandes nomes. E eu sempre pensei sobre a Guerra Mundial, falava muito sobre a Guerra Mundial, os faroestes também, os americanos, muitos filmes faziam americanos, você entendeu? Esse era os grandes E o cinema sucessos. ele era atualizado, assim, os filmes que iam saindo, que ia sendo lançado, ele tinha os Era lançamentos? atualizado, porque cinema era praticamente a diversão que tinha, era basicamente de sempre. O cinema era assim, tão concorrido, você vê, as moças iam no salão arrumar para ir no cinema. Olha só. Era assim, ia arrumar o cabelo para ir no cinema, de tanto assim que era coisa assim, do momento assim, Aham. que era coisa assim, chique até, eu vou dizer, assim, aí arruma só arrumar o cabelo para ir no cinema, você entendeu? Então sua primeira namorada foi lá? Foi lá, chamava Marli, namoradinha. É. Puseram numa quadrilha lá, você entendeu? Não, lá no caiaca lá, você entendeu? Começou a namorar aí, foi que namoradinho lá. E outra coisa também que me marcou muito em Diamantina também, que eu comecei a iniciar na música lá, comecei a aprender a tocar música lá, assim, Ah, é? foi lá. Você toca qual instrumento, Celino? Eu toco sax, Sax? saxofone, Uhum. sax alto, né, porque o sax ele tem várias divisões de saxofone, Alto, soprando, né? soprano, então eu toco sax alto, você entendeu? Uhum. Então eu tenho essa coisa da minha vida, assim, E entendeu? você ainda pratica ainda? Oi? Ainda pratica ainda? Toca Pratico teu ainda? instrumento, tá? Ah, você tem que contribuir com a gente na banda da MUC lá de vez em quando, ir lá Pois dar uma é, rapaz, palhinha, eu te ajudar a instrumento gente aí, lá, tô ué. até tenho, tá Vai na lá uma minha mão, tá hora, ué. lá. Nós estamos tentando levantar a banda aí, já Deixa eu te conseguiu um mostrar aqui avanço pra você grande, vai ver, ser mas importante sua contribuição lá, moço. pois é, eu até tive lá, mas é porque eu tô para ir para Belo Horizonte fazendo um exame lá, você entendeu? Mas eu já toquei na banda aqui. Muita gente não sabe, mas eu fui um dos fundadores da MUC. Ah, é? Fui Ah, eu que com o bacana. senhor que trabalhou na me chamado Geraldo Baldo, nós fundamos a MUC aí, você entendeu? E foi. Uhum. Eu O tempo da ditadura, o senhor estava em Diamantina? estava em Diamantina, estava. E Estava. tinha muita repressão lá, porque meus irmãos contam que tinha um horário, né? Que na esquina da nossa rua lá, que dava certa hora, o guarda vinha passando, a meninada toda entrar pra dentro. Era assim. Tinha um horário de É, entrar. Você e eu foi. peguei, foi em 64, quando estourou a ditadura, você entendeu? O Batalhão de Diamantina foi para Belo Horizonte, você entendeu? Então, o Jailson, foi para e para a volta do soldado, Coragem foi Diamantina foi convidado, entende? Eu lembro das metralhadoras assim, ali em frente ao museu, entre o museu e a catedral lá, as metralhadoras lá, soldado lá, aquela farra toda, aquele festival lá. Interessante, a gente estava em Coragem Diamantina, a posição era assim tão privilegiada que até para o velório o colégio era convidado. Uhum. Morreu um cara, nada a ver, mas chamava o colégio de ministros para ir no velório, para ir no enterro. Uhum. Aliás, para ir no enterro, a gente ia no enterro, entendeu? Morreu um doutor falando de tal, morreu, o colégio de ministros ia. Parece que era uma espécie de encheio ornamentar, entendeu? Uhum. O colégio matinista, tanto que era assim, o nível de status que o colégio tinha, assim, entende? Então, quando foi o batalhão foi que voltou, a gente foi lá para a esplanada esperar a volta dos soldados, você entendeu? O Uhum. batalhão de Mantina. Só que eles não chegaram na hora esperada, não. Você entendeu? Não? Ficamos lá de 2 horas da tarde até 5 horas, você entendeu? Nada de você. E tinha faixa para Jair, para os filhos, para as mães, para as namoradas, no meio dos soldados, chegar para Diamantina, Aham. assim, de Belo Horizonte, que foi para Belo Horizonte, fora, eu não sei. Então, mas quando chegou lá, foi aquelas coisas loucas, missa para celebrar tudo no Senhor, foi aquela farra toda lá, metralhadora, arma espalhada ali, dali da catedral até ali do museu, Dom até no Sigô participou muito politicamente, né, no combate Dom a esse. Sigor participou muito politicamente, e muita gente não sabe, Dom Sigor, ele foi o responsável pela reabertura do hospital aqui em Capelinha. É? Foi. Porque, já teve um fato interessante. Tinha um movimento estudantil chamado Projeto Rondon. Uhum. Projeto Rondon. Não sei se você chegou a ver, vinha Muita esse, gente esse participou. Projeto Rondon. Vinha uns estudantes Tinha um faziam excursão. programete depois Tá? da Voz do Brasil, É, que falava sobre o viu o projeto Projeto Rondon. Rondon, viu o projeto, não é o Projeto Minerva, não. Ah, não, aquele era o Minerva, Minerva. É. Rondon. Vinha os donos da UFMG, para o interior, na Donosfera, faziam uns encontros, as coisas assim, entendeu? E nessa época aconteceu o seguinte: um garoto aqui em Capelinha, ele engasgou um caroço de amendoim, morreu. Morreu. Então, com isso, você entendeu? Morreu. E saiu uma reportagem dizendo que Capelinha, o garoto teria morrido por falta de socorro médico. E que o hospital que estava parado não dava andamento por causa de briga política, você entendeu? Então isso caiu no ouvido de um Segor. E de um Segor, ele tinha peso político muito grande, Muito. muito. Ele até uma vez, então, o que Dom Segor fez? Ele resolveu tomar frente disso.
entendeu? E foi assim que o tal saiu. Dom Sigor, às vezes, ele até teve uma briga com os outros bispos aí, ele disse que ia anunciar os bispos como comunista, entendeu? Então, eu até falo, porque eu vi Dom Sigor nessa aqui em Capelinha. Ele veio aqui sem aparato, sem nada desse, ele pegou e botou feio. Ele foi um dos fundadores da Embratel, o Dom Sigor. É. Foi. Ele era muito atuante, Era né? atuante. Ele criou a empresa de reflorestamento, Eu tenho uma vontade de refloragem. estudar, eu tenho vontade de estudar a história de Docigor, se alguém tiver feito alguma biografia, alguma coisa, porque realmente ele foi muito atuante. Eu acho que ele teve realizações que Tá. hoje as pessoas não conseguem dimensionar o tamanho da atuação dele como arcebispo. Eu não tenho história de Dom Sigor, eu tenho alguma coisa sobre Dom Sigor, posso te emprestar. Uhum. É um livro sobre a Arquidiocese de Mantina, que minha irmã ganhou do padre Braulio. Eu tenho ele em casa, está lá com minha irmã, e eu posso te emprestar a Sim. qualquer hora que você quiser. Ah, quero, Isso, aceito de sim. Mantinha. Eu tenho, você pode pegar comigo lá, Hum. tá? Para você usar. Assim. Então, Dom Sigor foi essa Ele foi muito atuação dele. progressista, né? Foi. Ele teve um dia, como o Colégio de Mantinense era administrado, pertence à Arquidiocese de Mantina, e ele teve um dia com a gente lá em Diamantino, lá na palestra, lá no colégio, lá, nós gostamos muito do Senhor, todo mundo, ele foi muito comunicativo, muito atuante, assim, fizemos muito do Senhor, todo estudante, sim, dos padres levaram para passar um dia com o colégio lá, e foi muito atuante. Então, depois ele aposentou e veio falecer em Belo Horizonte. Uhum, Ele teve umas vindas aqui em Capelinha também, muito atuante aqui também, entende? Foi uhum. assim. E a partir daí, Aí essa sequência lá em Diamantina, no seminário, estudando lá. E quando que Capelinha entra na sua vida? E por quê? Capelinha, eu fiquei de Mantinas, fiz em 64, 65 e 66. 67 fiquei em Setubinha. Quando foi 68, 67, meus pais não viram mais conta de bancar a gente em Diamantina mais, porque o colégio ficou muito encarecido, eles ficaram com o salário defasado, então aí eles optaram para a gente mudar para Capelinha. Aí eu vim para Capelinha em fevereiro de 68. Junto com seu pai? 68, 68. Em 68, 69, eu fiquei em Belo Aí, 70, eu fui 72, eu fui em Belo Horizonte, você entendeu? Tentar alguma coisa lá, mas estava muito contamos lá. Terminei o ginasial em Belo Horizonte, que era oitava série, que hoje é quarta série, você entende? Tem um diploma aí, coisa assim, fico com muito orgulho, a gente tinha o diploma aqui, entende? E foi assim que foi minha vida em Capelinha. Fiquei em Capelinha esse tempo todo, depois, quando foi 73, 74, 76, eu fui admitido, fui trabalhar na ArcelorMittal, que era a antiga Cezinha. Você falou assim: "Eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar em Diamantina", aí em Tamarandiba, na Cesita. E eu falei, me indicaram, eu não sei nem quem me indicou. Aí, o que que aconteceu? Eu fui em Diamantina, eu fui fazer um teste para entrar na Cesita, de teste de datilografia, pra você ver, coisa de datilografia. Aí fiquei na Cesita durante 12 anos. 12 Uhum. anos. 12 anos na Cesita. Em qual setor lá? Oi? Trabalhou em qual setor? Eu trabalhei no setor de almoxarifado e setor de custos da Uhum. empresa lá. E depois disso? E depois setor patrimonial, de Uhum. patrimônio, foi época de Sim. patrimônio. Pedi muita coisa ali nessa estacionamento Aí também. depois da Cesita, foi para onde? Aí eu fui dessas eu fiquei um ano parado aí, um ano parado, até que pintou, você entendeu? Até que eu tinha trabalhado com o Samuel, você conhece o Samuel, né? O Sim. esposo da Eda lá, que pintou quando foi 70, aí eu trabalhei, fiquei mais um ano em Belo Horizonte também, trabalhei numa empresa lá de prestador de serviço para o INSS lá, fiquei mais 2 anos em Belo Horizonte, trabalhei pela de prestador de serviço para o INSS, era controlador do magistério dela também lá, fiquei 2 anos lá, acendeu, voltei para Capelinha, foi quando surgiu, você entendeu? E o fato interessante, surgiu essa coisa de trabalhar na F. Eu tinha, poxa, meu, eu tô meio parado, e se souber de alguma coisa, você me fala. Aí, quando foi um dia, parou um carro aqui na porta de casa, com o vereador. Falou: você quer trabalhar? Não, por quê? Eu falei: entra aqui para você ir lá na prefeitura. Aí eu fui lá na prefeitura, cheguei com o Samuel lá, falou: hoje é o seguinte, toma essa carta, me deu uma carta, leva lá, me deu, falou: pra você. Eu fui lá na casa dele, ele me deu uma carta, já estava a carta pronta, falou: leva lá na prefeitura. Eu olhei a carta no caminho, era para me estar na F, seu fazendário. Muito bem. Aí eu fui trabalhar no seu fazendário com o seu um fato curioso. E era só para 6 meses, 6 meses ou 3. Aí o Maurício, você conhece o Maurício? Chefe da repartição fazendária, Sim. o Maurício.
Aí eu fiquei lá, fiquei 6 meses, a Minas Caixa tinha fechado recentemente, só tinha um funcionário 2 funcionários do estado aqui, da fazenda, o Maurício e a Ana Paula, que havia falecido, nos levou também pela covid. Aí tinha 2 funcionários, 3 funcionários da Minas Caixa lá. Aí fui trabalhar. Fiquei lá 6 meses, mas eu vou me ficar aqui mais uns 6 meses. Eu fiquei lá mais uns 6 meses. Aí quando passou os filhos, falou: "Eu vou pedir você ficar aqui comigo mais direto". E foi assim. E fiquei 22 anos lá. Uhum. Mas quando tinha 17 eu estava lá, o Maurício aposentou, fechou a repartição aqui, virou só um posto, né. No dia da festa de saída do Maurício, ele me chamou e falou assim: "Jota, vem cá". "Vem cá, o que que foi?". Aí eu vou te falar o seguinte, eu estava com um funcionário aqui que não estava correspondendo muito aqui na F aqui, eu saía muito para viajar, para reunião, a Ana Paula saía muito e para ela ficar sozinha aqui, e eles não estavam correspondendo. Então eu fui lá na prefeitura, eu vou te contar, isso é a segunda pessoa que eu falo isso, eu fui lá na prefeitura, pessoalmente, e pedi, que se você não podia arranjar um posto, que eu não conseguia transferir ninguém de fora para cá. Então pedi para eles me darem um funcionário, se podiam, porque podia me ajudar para resolver, que tivesse capacidade, qualidade, para segurar essa peteca aqui para mim. Eles me indicaram você. Ele me falou isso o dia dele ir embora, entendeu. Uhum. Eu nunca tinha dito isso para ninguém já, você entendeu. Eu fiquei até muito, assim, lisonjeado com essa atitude dele, você entende. E eu muito interessado no serviço e fui, você entende? E realmente eu dei conta do recado, mas dessa parte assim, é porque eu sou um cara interessado, o regulamento de ICMS é um quebra-cabeça muito complicado, eu trazia o manual para ler em casa, você entendeu? Estudava em casa, fazia em casa lá, todo treinamento que tinha, eu pedia: "Me joga nesse treinamento aí", fiz curso em treinamento em Diamantina, em Coveiro, fiz um curso da Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte. A Fundação Pinheiro é uma coisa de primeiro mundo, viu, lá dá curso para polícia, para deputado, para militar, coisa de primeiro mundo. Fiz um curso de uma semana lá, fiz um curso também para poder trabalhar com os caixas de supermercado, então fiquei habilitado lá, você entendeu. Uhum. Tá lá. Eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Petrojoia Combustíveis e Temperos Pilão Mineiro e volto já. Memória positiva. Hoje eu quero falar para você dos temperos Pilão Mineiro. São produtos de extrema qualidade. Olha só, tempero sal, alho e cebola, muito bom. Tem o tempero completo. O corante vai dar aquela cor nos seus alimentos aí. Olha, tem vários temperinhos também para sua receita. Tem o sal grosso comum para o seu churrasco, a banana chips e tem também os molhos. Os molhos, olha, sucesso total. Molho para salada, molho cremoso de alho, que é muito bom. Também o molho de pimenta verde. Os produtos Pilão Mineiro têm uma qualidade fantástica que com certeza vai dar aquele up na sua receita aí. Combinado? Temperos Pilão Mineiro sempre. Rádio Aranãs. Agora eu quero falar para você de Petrojoia Combustíveis. Para você que tem a sua empresa, para você que tem a sua propriedade, você que tem uma frota de veículos, né? É muito mais barato você ter um tanque na sua propriedade, na sua empresa aí, para você ter o combustível, ter o abastecimento próprio ali. Tem o diesel Premium S10, tem o diesel S500, tem lubrificantes, tem o Arla 32. Olha, tem economia para você. E tem agora também, Petrojoia lançou o Petrojoia Mais Vantagens. É o aplicativo Petrojoia que você acumula pontos e abastece muito mais, gastando muito menos. Então conheça Petrojoia Mais Vantagens, viu? E você tendo o aplicativo, você concorre a prêmios e muitas promoções. Petrojoia Combustíveis. Oi, gente, estamos de volta com o quadro Memória Positiva, no oferecimento de temperos Pilão Mineiro e também Petrojoia Combustíveis. Nessa prosa, cilindro, com o cilindro aqui, nosso último bloco. Ô, Cilindro, a gente sabe que uma das paixões que o senhor tem é o Botafogo. É o Botafogo. Continua? É. Continua?
continuo. Continuo, e muita pergunta assim: "Por que você não é Cruzeiro, você não é Atlético, você é Botafogo?". Primeira coisa é que acontece o seguinte, eu sou de 50, então eu tinha um irmão mais velho do que eu, você entendeu, e ele era botafoguense, foi estudando no colégio Diamantinense também. Naquela época, o Botafogo, os times do Rio era moda. Em Garrincha te Diamantina influenciou? era moda. Em Diamantina, 90% torcia para os times do Rio e 10% os times de São Paulo. Cruzeiro e Atlético não existia, era só futebol carioca e futebol paulista, entende. Então, depois logo da Copa de 62, o Garrincha foi o grande estudo da Copa de 2, então ele me contaminou e eu virei botafoguense. Sou um cara dedicado, você entendeu. Tem vários sobre Botafogo, tinha um arquivo aí sobre o Botafogo. Eu fiquei eu tinha um livro lá de 64 a 80, eu tinha uma revista com todos os jogos do Botafogo, jogo a jogo. Depois eu mandei imprimir, eu já te mostrei as fichas, imprimi as fichas, você Sim, entendeu? sim. Dos jogos do Botafogo. Então, chegou e Diz que eu fiquei sabendo, sua filha me contou, que os jogos, não sei se ainda continua, todo jogo do Botafogo você tem uma ficha e preenchia tudo, até o cartão que o jogador levou, você preenchia eu ali, vou te fazia mostrar a tudo como se ficha, fosse uma vou te súmula. mostrar a ficha ainda hoje, entendeu? Vou te mostrar a ficha, viu? Eu tinha as fichas aí, entendeu? Jogo por jogo. Isso, jogo por jogo, assim, durante muitos anos. Depois deu umas 1.500 fichas que eu passei, mandei imprimir. Eu mesmo bolei a ficha, imprimi a ficha, eu vou te mostrar a ficha, assim, entendeu? O que você estava falando aí sobre Diamantina torcer muito naquela época para clubes do Rio de Janeiro, está me remetendo aqui a tempos atrás. Meu pai, não sei se o senhor vai lembrar, se é do seu tempo lá e se observou isso lá. Meu pai tinha uma barbearia ao lado ali da drogaria Dom João, no Largo Dom João, Sei. bem ao lado. João da Mata, ele chamava. Ele tinha uma barbearia ali e eu nunca soube, eu sempre tive essa curiosidade, mas quando ele faleceu e tal, ele fechou a barbearia um pouco, adoeceu, fechou a barbearia ficou fechada um tempo. E um dia nós fomos tirar as coisas da barbearia e uma das coisas que ele tinha, que ele guardava na parede, era um quadro feito de uma espécie de material parecendo um gesso, do Fluminense. Meu pai era torcedor do Fluminense, Fluminense. né? Então realmente bate, o pessoal lá tinha essa Era, ligação muito com o clube era carioca essa, mesmo. toda, era, só dava o time do Rio de Janeiro e São Paulo. Não tinha. Lá em Diamantina, naquela banca de revista, era interessante, né? Eles colocavam lá, daquela banca ali, Do Geraldinho. colocavam lá os placar. Campeonato Carioca, Botafogo, Botafogo Bom Sucesso, Botafogo Flamengo, Flamengo e Vasco, e Batalhão e Tijuco, para cá, você entendeu? Era assim, colocar os placar lá na banca. Aham. Fluminense 0, Bom Sucesso 1, Botafogo 2, Olaria 0. Aí colocava lá, Batalhão 4, Tijuco 2, entendeu? Colocava lá assim. Mas Minas Gerais não se falava em Minas Gerais, entendeu? Só surgiu quando foi depois da inauguração do Mineirão, que foi feito em Você 1965. foi no jogo de inauguração do Campo Tijuco lá em Diamantina que o Botafogo foi lá? Não, não fui, eu não estava em Mas Diamantina, foi. Foi em 1958, parece. Foi 58 lá. você não estava lá ainda não. Não estava na Diamantina, não, e só que quem O Tijuco levou ganhou do Botafogo aquele jogo? Ou o o Botafogo ganhou? Quanto é que ficou o placar daquele jogo? 3-0. Eu tenho um amigo que assistiu, o doutor Zé Antônio, assistiu o O jogo lá. Botafogo ganhou. Ganhou. Só que Garrincha estava na seleção brasileira. Quem levou o Botafogo foi o JK que levou. Conta-se que JK destinou dinheiro para Diamantina para construir aquele estádio, o Campo Tijuco, e que aí tem as fotos da inauguração do Campo Tijuco, essa coisa toda, mas que Juscelino ficou desgostoso, ele ficou chateado demais quando ele chegou lá e viu o que tinha sido construído, que ele teria mandado muito mais dinheiro para construir, que o dinheiro que ele mandou dava para construir uma estrutura muito maior do que aquela que foi, Entende? e que ele saiu de lá decepcionado com Falava esse isso. Diamantino muito, você entendeu? Que até os vestiários não tinha qualidade que tinha É. os vestiários, principalmente os vestiários era muito ruim, muito precário o vestiário de Diamantino, você entendeu? Uhum. Eu joguei muita bola ali no campo de jogo também, você entendeu? Uhum. A gente jogava lá. Jogou em quais times lá? Eu jogava no time colégio, a gente fazia Do uns colégio torneios lá, mesmo, assim. né? Joguei lá e lá também, joguei lá no time lá, e disputei muito torneio naquela fábrica de tecido também, a Uhum. fábrica de tecido ali, Uhum. lá, Antonina lá no Rio Duarte. Grande. Uhum. A gente jogava muito torneio de história lá, você entende? Então minha vida é muito marcante em Diamantina, viu? Eu tenho muita saudade de Diamantina, entendeu? Aquelas coisas assim, muito simples de Diamantina, cinema, os jogos Quem eram os lá. seus melhores amigos lá? Olha, eu deixei em Diamantina um amigo que foi até meu professor de música, chamado Zé Luiz, não tinha mais notícia dele, você entendeu? E deixei um amigo que ele era estudou em Diamantina, ele era sobrinho da Embate Superiora. Esse amigo meu, depois de 40 anos, eu consegui um contato com ele. Eu procurei um catálogo em Belo Horizonte, entendeu? E achei o nome dele no catálogo.
Diocleciano. Aí eu tentei, liguei para ele. Aí nós marcamos um encontro, mas só que deu um contratempo lá para ele, assim, entendeu? Porque a gente teve que viajar e a gente não encontrou mais, entendeu? Foi meu Uhum. grande amigo ali de Diamantina. E tinha uns amigos lá também, que era de Diamantina. Meu irmão também e conheci muitos de Diamantinense ali. Daquela família Nascimento, eu tinha um grande amigo ali daquela família Nascimento, Alexandre Nascimento, aqueles que moravam ali na rua de Narciso, lá dali. Ele era comprador de diamante, era Uhum. meus amigos ali em Diamantina, era dessa época lá. Esse amigo meu, eu fui contemporâneo de Diamantino do doutor Zezito, no Colégio Diamantinense. Zezito Coelho? Fui contemporâneo dele de Ah, Diamantino. é? Ele era do colégio interno, depois ele externou. Fui contemporâneo também de um rapaz que hoje que é médico também, chamado doutor Omar Vidala. Acho Uhum. que é médico em Tamarandiba. Uhum. E lembro do doutor Antônio também era no colégio Diamantinense, lá no, eu lembro só assim dele, vagamente lá no colégio, lá com um caderno, lá no pátio do doutor Antônio Pimenta, no Ah, colégio Diamantino. Entende? quem que era o bom de bola que você via jogando lá em Diamantina? Ó, a Diamantina tinha gente boa de bola demais. O Titoca, para mim, era o melhor deles. Titoca era fantástico. Titoca era um profissional. Titoca era bom de bola Teve um demais. dia que eu fui numa pelada lá na ABB, aí montou, eu tinha o quê? Eu tinha os meus 19 anos, 20 anos no máximo, e era um time veterano batendo bola lá, e eu entrei para poder inteirar o time. Sim. E Titoca estava jogando no meu time. Titoca pegou e falou assim comigo: ó menino, vai lá pra frente, fica lá pra frente, não precisa voltar aqui não, fica lá pra frente. E eu fiquei lá na frente, rapaz. Nosso time ganhou de 7-5. Eu fiz 5 gols. Mas as bolas que Titoca colocou pra mim, até um cego fazia o gol. Era. O que ele fazia com a É bola era demais. brincadeira. Agora, Eu fico me perguntando como é que um cara daquele não foi profissional. mas tinha um cara melhor que o Titoca, chamado Gaguinho. Sabe esse Gaguinho? Era difícil de dar lá. Esse cara jogava bola demais, o Gaguinho, rapaz. O Gaguinho era mais que o Titoca ainda, viu? Tinha Gaguinho, tinha o Tiché, tinha o Denizar, entende? Tiché, eu lembro do Tiché. Você, Denizar, conhece Não, Denizar? Tiché. E o Tiché conheceu o Tiché, né? Sim. E o Oswaldinho também, muito bom. Ele jogou muita bola aqui no Capelinho, Oswaldinho, você entendeu? Então, muito essas coisas em Diamantina. Outra coisa que Diamantina, eu via muito grupo de Diamantina tocar aqui, aquelas bandas tocar aqui em Diamantina, vinha tocar aqui, você entendeu? Uhum. E Diamantina, os bailes lá, quem tocava, os Corinthians Boys tocavam em Diamantina, você entendeu? Assim, Uhum. lá na DAJ, lá no Pacaiaca, entendeu? Uhum. Então foi assim. Mas eu conheci muita, porque hoje a gente está combinando, a gente está vivendo assim, com muita coisa assim, mas tinha umas coisas assim que não existia assim. Você quer ver, ó? A gente não tinha mochila escolar, a gente não tinha uma mochila escolar, não tinha. Uhum. As malas tinha na mão, você entende? Não tinha mochila escolar. Bermuda, não existia bermuda. Uhum. Não tinha bermuda, você entendeu? Bermuda já foi uns tempos para cá. Sem contar nessas coisas de hoje, que já tem celular, tipo, as coisas modernas. A gente viu assim, a pessoa assim, mas como você vivia assim, sem essas coisas? A gente só sente falta daquilo que existe. Como é que foi isso? Quem que existia falta de celular há 40 anos atrás? Não tinha. É verdade. Fala, né? Então, isso acontece. Agora, Então, o celular, ele criou facilidades, mas ele afastou todo mundo, né? afasta todo Você vê mundo. a pessoa junta, combina todo mundo de ir para uma pizzaria, para um restaurante, para alguma coisa, para uma churrascaria. E chega lá, o povo que está na mesa vai para conversar com quem não foi. Não foi. Né? Tá no celular conversando com quem não E foi. celular, São Paulo estava dando desconto para quem não usasse o celular, entendeu? Uhum. Tanto assim que foi sair um decreto agora proibindo o celular no horário escolar, né? Saiu um decreto agora. Tanto que então as pessoas assim, a gente reunia muito assim as famílias, entendeu? Para bater papo, aquelas visitas em casa, as famílias bater papo lá em casa. E lá em casa reunia muita gente lá em casa, sabe para quê? Para ouvir a novela de Jerônimo no rádio. Ah, é? Era. Então, E qual que era a rádio que você gostava mais de ouvir? era nacional, né? Nacional, Era né? nacional. A nacional, eu gosto muito da nacional. A nacional tinha um programa de humor, tinha um programa também, a turma Turma da Maré da Mansa. Maré Mansa, aí impecável. Foi na Tinha Globo, depois na Tupi, a Rádio né? Marinque Veiga, que foi caçada pela Revolução, não voltou mais, Rádio Marinque Veiga. Fecharam entendeu? aquela rádio. Mas a Rádio Nacional era a grande coisa do momento. Inclusive, tinha os programas de calor da Rádio Nacional, cantor que não passasse para a Rádio Nacional seria, gente, equivalente ao ator que no filme de Hollywood ele não conseguiu estrelar. Uhum. Todos esses cantores passaram na Nacional. Nelson Gonçalves, Orlando Dias, Calbi Peixoto, Roberto Carlos passou na Rádio Nacional. Todos eles, programa de auditório, passaram na Rádio Nacional. Uhum. Todos eles, entende? Então, a rádio A era força as do rádio é novelas. uma coisa que não acaba, né? Não acaba, não. Rádio não acaba, não. Então, lá em casa, a pessoa reunia lá em casa, era 8, 10 comadres da minha mãe e os compadres vendo a novela de Jerônimo no rádio. Entende? Então,
era assim todos os dias, era de segunda a segunda no Diário Lá, você entende? Programa musical, programa de banda de música, tinha todos, você entende? Tinha programa de música lá, você ligava para a rádio pedindo música, depois repetia as mais solicitadas, era assim, entende? É coisa muito simples, entendeu? E de noite, entendeu? Qual foi a melhor fase da sua vida, Celino? Ó, a melhor fase da minha vida, Ju, assim, foi o Colégio Diamantina, foi. Porque eu comecei a ter contato com as coisas mais evoluídas, você entendeu? Eu tive, assim, mais assim eu sou um cara, assim, muito comunicativo, muito brincadeira, muito brincalhão, então achei, assim, um mundo muito favorável ao meu modo de ser diamantino, você entendeu? Então foi a melhor fase da minha vida que eu contei Diamantina, os meus momentos, você entendeu? O colégio interno, e eu ouvia falar que era um colégio, que eu não sabia o que é, quando de repente eu vi um colégio interno, era uma coisa muito difícil na época, porque as dificuldades eram muito grandes, você entendeu? Porque não tinha. Hoje você precisa, tem os ônibus escolares hoje que pega as crianças para a escola. Naquele tempo não tinha isso lá. Muitos pais botavam fim nas casas de algum conhecido para fazer serviço doméstico só para frequentar a escola. Uhum. Muito boa, você entende? Então eu viajava de ônibus para Diamantina, ficava lá no Corlar, vinha para casa só era de 4 em 4 meses, você entendeu? Então eu tinha contato conversei contato mais, assim, com cinema, com música, com a própria televisão, que era uma coisa muito precária também, então via muita alegria. Quando eu voltava para casa, minha mãe preparava os doces, os biscoitos, você entendeu? Foi muito essa época aí, você Deixa eu entendeu? só reforçar esse trecho de sua fala aqui, que eu achei interessante para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Olha o que que era naquele tempo que o Celino está falando para mim aqui. A pessoa, para ter acesso à escola, ia para determinada cidade, eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo ou ouvindo, viveu isso. Você ia para outra cidade, chegava lá, você ia morar numa casa, trabalhar naquela casa, em troca dessa estadia, para que você pudesse ficar perto da escola para ter acesso ao ensino. Hoje, o ônibus te busca na porta da sua casa, te deixa de volta na porta da sua casa, com toda facilidade, e as pessoas muitas vezes não valorizam isso e não se dedicam, né, a buscar uma formação. As coisas mudam, né, Celino? O tempo de dificuldade formou pessoas melhores, com muito mais dificuldade. Hoje, com toda facilidade, muitas vezes as pessoas abrem mão e não valorizam isso. E como interessante é que muita gente não sabe, quando eu estava estudando Diamantina, aqui em Capelinha só tinha até a oitava série, não tinha o segundo grau não, só tinha até a oitava série, então todos que formavam aqui em Capelinha na oitava série ia para fora, você entendeu? Os pais podiam ir, ia para Diamantina as moças do colégio interno trabalhar, e os rapazes normalmente, quando eles formavam na oitava série, 90% ia para Belo Horizonte, São Paulo à procura de emprego. E normalmente todos se colocavam, trabalhava lá. Então não tinha o lugar mais próximo que tinha colégio aqui, além da oitava série, era Diamantina e Teoflotone. Então fazia a oitava série, acabou, não Uhum, tinha mais. uhum. Então tinha que procurar opção fora de Capelinha. Então a gente ia para Diamantina, para Belo Horizonte, então você vê essas todas essas senhoras formadas hoje, você entendeu, que já estão aposentadas, estudaram ou em Teoflotone, Tambacuí também tinha, ou se não, Diamantina. Minha irmã, que hoje é aposentada, ela foi colega de Dona Ude Pimenta, Dona Carminha Pimenta, todas formadas em Diamantina. E a festa de formava em Diamantina era um acontecimento. Quando minha irmã formou em Diamantina, era normalista, você entendeu? Que era chamada, você entendeu? Uhum. Normalista. Ela recebeu mais de 100 telegramas parabenizando, entende? Era assim, você entende? Então, Diamantina parou parava para as festas de formatura lá, era uma coisa solene, uma coisa pomposa, as pessoas, as moças vinham, recém-formadas, recebia a visita da cidade inteira, você entendeu? Porque tornava professora. Então, eles hoje não sabem a facilidade que eles têm, entendeu? Para poder, entendeu? Pega na porta da escola lá na casa, minha casa em Centro, lá em casa, muita menina ficou lá na minha casa em troca do serviço para ficar na escola. Os pais botavam as filhas nesse, como eu falei, nas casas de família, em troca do colégio, da escola. Uhum. Estava de graça para ter coisa assim, porque a dificuldade era muito grande, você entendeu? Qual que foi a fase mais difícil de sua vida, mais triste? Olha, Jailson, assim, eu teve, assim, uma fase, assim, muito triste, você entendeu? Assim, foi muito triste para mim, que parece que,
juntar 2 coisas, foi quando eu fui demitido do meu emprego na Ceseta. Porque interessante que foi quando minha primeira menina estava para nascer, foi logo no nascimento dela, vieram as 2 coisas juntas, você entendeu. Eu procurando, vivendo aquela expectativa, eu senti que ia ser demitido, vivendo aquele clima muito ruim, e vivendo minha menina minha primeira filha nascer, a Vininha, assim, entendeu. Então parece que aquela noção que eu tive, assim, entendeu, quando logo que ela saiu, assim, que ela nasceu, eu perdi meu emprego, você entende. Então, e parece que assim a minha perda de emprego, parece que tirou, assim, um pouco da minha alegria, assim, entendeu, de ter passado Por causa da incerteza, né? por esse perrengue, se juntando as 2 coisas. Eu fiquei muito tempo aí, e depois eu tentei alguma coisa que não deu certo, você entendeu, como já te falei, outra coisa não deu certo, não deu certo, e foi aquela dificuldade, foi um momento muito negro para mim, muito triste, você entendeu. E eu fui para Belo Horizonte lá, as coisas não encaixaram muito bem não, coisa que lá não deu certo, tive que sair largar na família para trás, entendeu. Fiquei na casa da minha irmã lá. Então, esse período foi muito triste, muito ruim. Eu, assim, e o pior é que, assim, que eu, assim, não enxergava, assim, uma perspectiva de vida não. Porque, Jadilson, eu notei, assim, meu emprego era um emprego burocrático, você entendeu? Não era um emprego técnico, você entende? Esse emprego burocrático, apesar de eu ter sido muito bem habilitada na Cesita, é um emprego assim que não tem muito campo aberto não, você Uhum. entendeu. Então eu passei essa dificuldade toda e foi muito triste esse período meu, muito difícil, você entendeu. Mas então até depois as coisas se assentaram, você entendeu. Foi assim, ajustando aos poucos, vieram O aqui. que que você fez na vida? Você tem algum arrependimento na vida, Cilindro? Olha, Jailson, eu assim, eu tenho um arrependimento, eu tenho talvez não seja um arrependimento, mas assim, uma falta de alerta. Eu estava em Belo Horizonte o ano de 72 e estava para porque eu fui para lá, você entendeu. E cheguei lá, eu e minha irmã tinha um série de problemas lá, eu resolvi voltar para o interior. E o arrependimento que eu tenho foi esse, de não ter ficado em Belo Horizonte, Uhum. porque se eu tivesse ficado lá, eu creio que eu teria feito um curso superior, entende. E eu acho que se o curso superior, você entendeu, minha vida teria teria outro rumo, outro ciclo. Então eu acho que o arrependimento meu foi esse de não ter ficado em Belo Horizonte. Você tem 2 filhos? Tem 3 filhos, 3. 3 filhos. Então, eu acho que se eu tivesse ficado lá, você entendeu, eu acho que eu teria feito um curso superior, eu acho não, com certeza eu teria feito um curso superior, mas eu, assim, foi por inexperiência, você entendeu. Uhum. Inexperiência e eu já vi um ditado que diz assim, você entendeu, é até aquele Claudio Amaral que falava isso: "O afobado ou come cru ou come a boca", ditado, você entendeu. Então eu me precipitei um pouco, você entendeu, achei que a situação estava lá e eu podia ser contornado, eu precipitei e voltei, entendeu. Então foi isso que mudou, você entende. Então eu acho que eu apavorei um pouco, eu podia ter esperado mais, você entendeu, um pouco lá, que dificuldade a gente sempre passa, né. Então eu acho que se eu tivesse feito isso lá, você entende, então eu acho que eu queimei a boca, você entendeu. Ou comi eu não comi, mas queimei a boca, né. Então essa foi muito difícil essa fase aí, porque eu teria feito um curso superior, e até antes não, porque antes o curso superior não era tão exigido não. Por exemplo, o funcionário do Banco do Brasil era exigido só tal qual a 8ª série, Uhum. então não exigia o segundo grau. Então, a gente procurava emprego, exigia a 8ª série, não exigia segundo grau. Hoje eles estão exigindo curso superior com pós-graduação. Só Uhum. para você ver. Então foi assim, você entendeu. Então eu acho que se eu tivesse me alertado mais, você entendeu, eu tivesse ou faltou alguém para me dar uma chacoalhada, falei: "Não, fica quieto aqui, espera aí, vai devagar aí, espera baixar". Então foi isso que me aconteceu. Mas eu acho que faltou para mim, principalmente, foi, assim, um pouco mais de maturidade e alguém que me desse uma chacoalhada, falei: "Não, fica aqui, nós vamos ver esse lugar aqui, você tem capacidade, você tem potencial, você tem condições de, né, de continuar por Ainda aqui". hoje você tem algum vínculo com Setubinha? Como? Ainda tem algum vínculo com Não tenho, Setubinha? Não, né? não tenho, Uhum. não tenho não. Não tenho não. Meu filho está aqui, assim, eu tenho vínculo em Belo Horizonte, sempre passo temporada com minha irmã, que minha irmã está muito doente, ela não está ficando sozinha, eu revezo entre eu e outra irmã minha lá, você entendeu.
Mas o meu filho está mais aqui, meus filhos nasceram aqui em Capelinha, graças a Deus, todos nasceram aqui em Capelinha, minha esposa aqui de Capelinha, você entende? Então Capelinha, você entendeu? Eu já faz parte da minha vida, já 2 terços da minha vida eu já passei aqui em Capelinha. Então, é uma coisa que marcou, que está na minha vida, né? Passar 2 terços da sua vida na cidade marcou muito. Mas voltando um pouco atrás, você perguntou a dificuldade que eu passei, você entendeu? Então foi isso, você entendeu? E depois, também aconteceu o seguinte, logo depois, quando eu estava assim, eu volto para não volto lá, pintou essa questão de trabalhar na Sazid, que na época era um bom negócio, você entendeu? Para o lugar um bom negócio, então, por aí eu Isso te fiquei, você atraiu, né? fiquei, você entendeu? Então essa foi a fase muito difícil, você entendeu, para mim, que foi essa fase aí, você ficar assim, você levantar, assim, um dia, assim, você não vê, assim, um horizonte, uma perspectiva boa de vida, você não vê por onde você começa, você entendeu? Você vê assim, o que é que você vai fazer amanhã, o que é que vai como é que vai te acontecer daqui um ano, como é que você vai estar, quando é que esse tsunami vai passar. Então, foi esse período muito difícil para mim mesmo, você entendeu? Foi um período muito Uhum. negro, mas eu acho assim que é aquela fase, não há bem que dure, mal que, bem que sempre dure, é mal que se acabe, você entendeu? Uhum. Então, né? E eu achei que aquela frase, a única coisa certa na vida é a morte, né? Então, Hum. as coisas acabaram assim, identidade se ajustando. Hoje eu moro em casa própria, minha casa, uma casa que se dá, né? Muito Uhum. estável, assim, dá para o lugar, acho que está bom lá, você entende? Os meninos estão bem criados aí, com saúde, você entendeu? Celino, quero te agradecer imensamente por essa prosa. Obrigado, viu, por você abrir sua vida para a gente aqui, contar sua história, que é exemplo, é justamente memória positiva, é isso. Sim. A gente pega as pessoas que têm exemplo de vida para contar, de luta, de vitórias, de superação, justamente para inspirar outras pessoas. É, Quero te agradecer é. imensamente. Ó, só voltando um pouquinho atrás aqui, outra coisa muito bem, que me ajudou muito a vida foi o dado da leitura. Toda a vida eu li todos os livros, eu já li todos eles, sim, eu li todos eles. Lê muito, né? Leio muito, leio toda a vida. Eu li a Bíblia, eu tinha 12 anos de idade, você entendeu? Então isso me ajudou muito na vida, entendeu? Me formar, você entende? Eu tenho um bom vocabulário, modesta parte, entendeu? Eu trabalho no escritório, tinha faculdade para redigir. Todos eu já li todos os brasileiros, você entendeu? Todos eles. Isso assim ajuda a gente a pensar melhor. Uhum. O que é que você ajuda a gente a pensar melhor? Você conhece mais, você ajuda a pensar melhor. Você vê frases assim, então isso foi que me ajudou muito na vida, assim, ser essa pessoa que eu sou, assim, muito embora eu não tenha assim grandes conquistas materiais, mas, assim, ser essa pessoa que eu estou, ter esse princípio de vida que eu tenho, foi através da leitura. Eu sou que aprendeu, tá, viu? Jailson, Obrigado, Celino. eu que agradeço, me dar essa honra de falar para os seus ouvintes aí, entendeu? E continuo, sem ter o seu programa, você soma muito na Aranas aqui, eu estou nesse dar seu programa, que você, assim, tem sucesso e continue cada vez mais em Capelinha, assim, entendeu? Bacana. E ó, a próxima gravação nossa é o material que você está mandando sobre a Jovem Guarda. Pois é, já Combinado? prometeu o seu Vanguarda, eu quero falar para você, o seu Vanguarda, e vou falar, vou falar uma coisa recheada sobre o Vanguarda. Muito obrigado a você, que Deus te abençoe, você, seu programa, sua família, você entendeu? Amém. E aos seus ouvintes todos que nos deram essa atenção, essa honra de estar com você, com todos eles aí, e que Deus abençoe a todos eles e que sempre tenha uma esperança, e que se procure, corra atrás e nunca desista, você entendeu? Maravilha. De nada. Falei com o Juscelino Kubitschek, Celino, conhecido como Celino da F, aqui no nosso quadro Memória Positiva, que foi um oferecimento de Petrojóia Combustíveis e Temperos Pilão Mineiro. Memória Positiva volta no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.